Eu quero já ler o texto da palavra de Deus, onde se encontra no livro de Lamentações, no capítulo 5 e versículo 21. Lamentações, no capítulo 5 e versículo 21. Esta palavra Deus colocou no meu coração e eu quero agradecer a Deus também por estarmos aqui mais uma vez. Eu quero agradecer também ao pastor Júnior. Também é um prazer conhecer a pastora dessa congregação. Que Deus continue abençoando essa congregação e todos os irmãos que aqui congregam. Amém. Glória a Deus. Lamentações, capítulo 5 e versículo 21 diz assim o texto. Lamentações 5 e 21. Então vamos ler a palavra de Deus. Converta-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Eu quero repetir. Converta-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Se assentem. Amém. Em nome de Jesus. Renova os nossos dias como dantes. Então vamos lá. Deus colocou essa palavra em meu coração. Eu quero compartilhar. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Para nós entendermos esse versículo a qual nós lemos, nós precisamos ver o contexto ou o fundo histórico desse versículo. Então vamos lá. Meus irmãos, a nação de Israel começou em Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Então os irmãos bem sabem o texto bíblico, a história bíblica. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó então vieram os 12 patriarcas que entraram na terra do Egito através de José. A nação de Israel ficou lá no Egito durante 430 anos, ou seja, quando entraram no Egito, entraram apenas 70 pessoas, e quando saíram, segundo os estudiosos da Bíblia, já tinha quase 2 milhões de pessoas. Meus irmãos, e Deus então usa Moisés e liberta o povo de Israel do Egito. A nação de Israel caminhou durante 40 anos pelo deserto. Ao final dos 40 anos, Moisés morre e Deus levanta um líder chamado Josué, sucessor de Moisés. Diz a Bíblia que através de Josué eles entram na terra prometida e eles começam a conquistar Canaã. E depois Josué morre. Meus irmãos, após a morte de Josué, a nação de Israel ficou sem líder. E o povo então se foi influenciado pelas nações cananitas e caíram na idolatria, caíram no pecado. Então chega na história o período dos juízes. O período da história dos juízes demorou mais ou menos 300 anos. 300 anos de história, segundo os estudiosos da Bíblia, cobrem o período dos juízes. Meus irmãos, e eles tiveram muitos juízes. E agora, o último juiz se chamava Samuel. Samuel começa a profetizar. Samuel ele tinha 3 ofícios. Samuel era profeta. Samuel era levita, era da tribo de Levi, sacerdote. E também sacerdote. Samuel era juiz da nação de Israel. Pois bem, o povo de Israel queria um rei para reinar. E então surge na história o primeiro rei de Israel chamado Saul. Após Saul veio
está no trono, ele conquista Jerusalém. E Jerusalém passa a ser capital de Israel. Jerusalém foi conquistada por Davi. O antigo nome de Jerusalém chamava-se Jebus, pois naquela região morava um povo chamado Jebuseus. E agora Davi conquista Jerusalém e faz de Jerusalém a chamada cidade de Davi. Pois bem, Davi morre e o seu sucessor agora é o seu filho Salomão. Salomão em Jerusalém edifica o grande templo, chamado Grande Templo de Salomão em Jerusalém. Mas, por causa dos muitos pecados de Salomão, houve uma divisão na nação de Israel. Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, a capital era Samaria. Reino do Sul, a capital era Jerusalém. O Reino do Norte tinha 10 tribos. Reino do Sul tinha apenas 2 tribos. Meus irmãos, no Reino do Norte passaram-se 19 reis. Reino do Sul passaram-se 19 reis e uma rainha. E a maioria dos reis que passaram no Reino do Norte eram reis ímpios, homens que não temiam a Deus. No Reino do Sul tivemos alguns reis bons, mas também tivemos alguns reis ruins. E no ano de 722, a Síria invadiu o Reino do Norte e levou para o cativeiro. No ano de 722. E naqueles dias, os reis assírios também quiseram conquistar Jerusalém. Mas naqueles dias, Deus deu livramento a Jerusalém. Quando Deus enviou um anjo e matou 185 mil assírios e deu vitória para o Reino do Sul, cujo capital era Jerusalém. Glória a Deus. Meus irmãos, após 100 anos e alguns anos, pouquinhos anos, Jerusalém também seria levado para o cativeiro babilônico. Os últimos reis de Jerusalém, os últimos reis do Reino do Sul, foi Josias, os seus filhos e um neto. Josias foi até um rei bom, trouxe um avivamento para Jerusalém. O povo voltou a ler a Bíblia, a Torá, a lei de Moisés. O povo voltou a adorar a Deus. Mas os seus filhos e netos caíram novamente no pecado. Entra na história um profeta chamado Jeremias. Jeremias, ele é o profeta chamado antes do cativeiro. Naqueles dias, a nação de Israel, ou seja, o Reino do Sul, foi levado para o cativeiro babilônico. Jeremias, ele é contemporâneo de Josias. E a mensagem de Jeremias foi essa à nação de Israel: arrependa-te dos seus pecados, voltem para Deus, senão Deus vai mandar o rei do norte e vai levar vocês para o cativeiro. A mensagem de Jeremias era essa: arrependa-te, deixam de adorar os deuses estranhos, porque apenas Jeová é o verdadeiro Deus. Essa era a mensagem de Jeremias. Aleluia! E nem a família de Jeremias o aceitava como profeta. O ministério de Jeremias foi difícil. Muitas vezes ele quis jogar para cima, para o alto do seu ministério, mas Deus o confortava. Deus falava com Jeremias e Deus estava dando vitória a Jeremias. Meu Deus, aleluia. E o povo de Jerusalém e o povo de Judá não deu ouvido à voz de Deus através de Jeremias. E então, no ano de 606, Deus permitiu que Nabucodonosor, imperador da Babilônia, viesse sobre Jerusalém. E Nabucodonosor levou para o cativeiro
cidade de Jerusalém. Meus irmãos, nesta época, ele arrasou com a cidade de Jerusalém. Ele queimou o templo, queimou as muralhas, as portas da cidade, levou aquela cidade em ruína, em miséria. Jeremias, nessa época, contemporâneo dessa época, ficou em Jerusalém. Jeremias não foi levado para a Babilônia. É nesse contexto que Jeremias escreve o livro de Lamentações. É nesse contexto que Jeremias escreve um livro de lamentações. Sabe o que é lamentações? Choro de Jeremias. Porque Jeremias olhava Jerusalém, e Jeremias, meus irmãos, contemplava agora as ruínas de Jerusalém. Jeremias está vendo uma cena de guerra. Ele está vendo Jerusalém destruída. Jerusalém que era uma cidade de festa. Jerusalém que era uma cidade de alegria. Que o povo subia para Jerusalém para adorar a Deus. Agora Jerusalém estava arrasada. Jerusalém estava arruinada. Não havia alegria. Havia tristeza, morte, angústia, desespero naquela cidade. E Jeremias então contempla Jerusalém. A Jerusalém antes pomposa, antes uma cidade grandiosa, agora estava na miséria. E então Jeremias, ele escreve Lamentações. Meus irmãos, o livro de Lamentações é o sentimento de amor de Jeremias para a nação de Israel. O livro de Lamentações é o sentimento que estava no coração de Jeremias concernente à nação de Israel. Um homem que amava Jerusalém, um homem que amava o seu povo, agora ver o seu povo no cativeiro e ver a sua cidade destruída. Aí ele pega a pena e começa a escrever o livro de Lamentações. O livro de Lamentações é o choro de Jeremias. Jeremias está orando a Deus. Jeremias não está se conformando em ver a ruína de Jeremias. O templo, que era um lugar de adoração, onde as pessoas vinham, agora estava destruído, estava em ruína. E aí, nós chegamos no versículo que nós lemos, em Lamentações, no capítulo 5, e versículo 21, que diz assim o texto: converta-nos. Olha a oração de Jeremias. Converta-nos. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus, nós não somos convertidos. Meu Deus. Jerusalém foi destruída. O povo está no cativeiro, porque nós andamos em caminhos maus. Meu Pai. Nós adoramos Baal. Nós adoramos Astarote. É por isso que Jerusalém está destruída. Nós não somos convertidos. Deus, nós estamos longe da sua palavra. Nós estamos longe da sua presença. E Jeremias ora dizendo: converta-nos, ó Deus. Meu Deus. Oh, Jesus de Nazaré. E Jeremias continua: converta-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Aí ele diz assim: renova os nossos dias como dantes. Glória a Deus. Olha aí o final desse versículo. Renova os nossos dias como dantes. Porque Jeremias lembrava da época passada, uma época áurea, uma época de glória na cidade de Jerusalém, dos templos. Irmãos, no dia da inauguração do templo, diz a Bíblia, quando Salomão inaugurou, a glória desceu. Havia uma multidão em Jerusalém. A festa de inauguração durou
todo a história de Jerusalém. E ele diz: Senhor, renova-nos como dantes. Renova-nos como dantes, Senhor. Renova-nos como dantes, ó Pai. Sabe o que eu aprendo aqui? Jeremias não se conformou com a situação. Viu, crente? Jeremias não se conformou com a situação de Jerusalém e do seu povo. Nós não podemos nos conformar com a situação. Tem pessoas que estão se conformando com a situação. Uma situação de derrota, uma situação de tristeza, uma situação de miséria. Ei, não se conforme com a sua situação. E chega diante de Deus e diz: Deus, renova-nos como dantes. Romanos 12, e versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não seja conformado com a situação. Situação de fraqueza, situação de miséria, situação de ansiedade, situação de depressão, situação de falta de paz. Pelo amor de Deus, não se conforme com a situação de ruína. Meu Deus, Aleluia. Não se conforme com a frieza espiritual. Não se conforme com a falta de fé. Não se conforme com as almas indo para o inferno. Não se conforme com o mundo que não aceita Deus. Não se conforma, mas chega diante de Deus e ora: Senhor, renova-nos como dantes. Jeremias não se conformou com a situação. Aleluia. Sabe por que muitas pessoas se suicidam? Porque estão se conformando. Há uma tristeza, uma angústia. As pessoas se suicidam porque se conformaram com a situação. Situação de derrota, situação de fraqueza, de miséria, com a situação de falta de Deus. E aí vai colocando tudo aquilo no coração. E as pessoas não olham, não conseguem ver uma luz no fim do túnel. E ela diz: a melhor maneira de eu acabar com essa vida é eu me matar ou tirar minha própria vida, porque para minha vida não tem jeito. Ei, se conformou com a situação. Mas esta noite, em nome de Jesus, chega diante de Deus, diz: Deus, eu não me conformo com a minha situação. Eu não me conformo com a minha vida de tristeza, de amargura, de derrota. Deus me renova como dantes. Aleluia. Há uma esperança para a tua vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aí, meus irmãos, houve 3 fases para a restauração de Jerusalém. Houve 3 fases para que Jerusalém fosse restaurada. Louvado seja Deus. A primeira fase começou a acontecer, ou a restauração de Israel começou a acontecer, ou a restauração de Jerusalém, no ano de 536, quando se cumpriram os 70 anos do cativeiro babilônico, quando o rei chamado Ciro, ele libera o povo de Israel para voltar para Jerusalém. Na primeira leva, o líder era Zorobabel e também o sumo sacerdote Josué. Naquela primeira leva que voltou para Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro,
genealogia de Jesus. Jesus não poderia nascer na Babilônia. Eles precisavam voltar para Jerusalém, para que lá em Jerusalém viesse o Salvador da terra. Aleluia! Pois bem, essa primeira leva que voltou para Jerusalém, eles voltaram com uma missão. Qual era a primeira fase da restauração? Construir o templo em Jerusalém. Foi a primeira coisa que, quando eles voltaram, eles construíram o templo em Jerusalém. O templo que estava caído, o templo que estava destruído. Agora eles voltam e começam a restaurar o templo. Glória a Deus. Ei, templo fala de adoração a Deus. O que é adoração, pregador? Adoração é reconhecer que Deus é o Senhor. Aleluia! O primeiro passo para a restauração da sua vida chama-se adoração. Templo. Templo fala de adoração. E adoração fala de reconhecer Deus como Deus Todo-Poderoso e que é digno da glória e toda adoração. Aleluia. Ei, o mundo precisa ser restaurado, mas precisa voltar ao templo, voltar à adoração. Muitas famílias precisam ser restauradas, mas precisam começar no templo, começar na adoração. Meu Deus, aleluia! Aleluia! Porque quando o homem adora a Deus, ele está reconhecendo que Deus é o Senhor. E diz a Bíblia nos Salmos: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil quer restauração, mas primeiramente tem que consertar o altar. Muitas famílias querem restauração, mas primeiro tem que consertar o altar. Tem que haver adoração, humilhação e reconhecer que o Senhor é Deus. Então o templo fala de adoração. Em segundo, templo fala de união. Glória a Deus. O povo voltou, se uniram e começaram a reconstruir o templo. Lugar de adoração, lugar de união. Oh, Jesus. Igreja é a Assembleia dos Santos. Igreja é o lugar de comunhão. Ei, você precisa de mim, eu preciso de você. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Glória seja dada ao nome do Senhor. Todos da igreja são úteis. Crente, você é útil nesta obra. Você é importante nesta obra. Pregador, mas não tem um cargo. O pastor não interessa. Você faz parte da noiva. Você faz parte do corpo. Você está unido com Cristo e unido com o corpo de Cristo. Templo fala de unidade. Templo fala de comunhão. Templo fala das Assembleias dos Santos. Oh, glória. Ei, você é útil na presença do Senhor, querido. Aí eu conto aquela historinha do canoeiro. Presta atenção. Um canoeiro, ele trabalhava de atravessar as pessoas em um grande lago, de um lado para o outro. E um certo dia, ele foi atravessar uma professora e um advogado. E então, quando eles estavam atravessando o lago, o advogado perguntou para o canoeiro: seu canoeiro, você conhece de leis, entende de leis? O canoeiro falou: disse, eu não conheço nada de lei. O advogado disse: que pena, você perdeu a metade da vida. A professora pergunta para o canoeiro: canoeiro, você sabe ler e escrever? O canoeiro disse: não. A professora também disse: você perdeu a metade da sua vida. E eles continuaram ali pelo
veio uma onda e virou a canoa. A professora e o advogado começaram a se bater, gritavam: socorro, socorro. Aí o canoeiro perguntou: vocês não sabem nadar? Não sabemos nadar. Aí o canoeiro disse: que pena, vocês perderam a vida inteira. Ei, não existe saber maior ou saber menor. Existem saberes diferentes. Eu vou repetir para você. Não existe saber maior ou saber menor. Existem saberes diferentes. E outra palavra: nunca despreze ninguém, porque você não conhece o dia de amanhã. Louvado seja Deus. Todos aqui são úteis. Todos são úteis. Você é útil. Ah, pregador, não tem cara, não interessa. Você é útil nessa obra e Deus conta com você. Você faz parte. Você faz parte do corpo da igreja, do corpo de Cristo. Charaba. Todos são úteis nessa obra. Outra coisa interessante eu quero dizer para os irmãos: igreja não é o saco da batata. Igreja é o purê da batata. Eu vou explicar para você. Quando a gente vai lá na feira, compra um saco de batata, meus irmãos, naquele saco há diferenças. Há batatas maiores, há batatas menores, há batata com alguma manchinha, há batata mais escura, há batata mais clara. Mas quando nós pegamos aquele saco, as batatas, e a cozinhamos e vira purê, acaba a diferença. Quem entendeu a mensagem aqui é sobre igreja é purê da batata e não o saco da batata, porque na igreja não pode haver diferenças. Essa é a congregação, essa é a união dos santos para glorificar o nome do Senhor. O primeiro passo para a restauração: voltarmos a sermos templos para a glória de Deus, ou seja, adoração, e unirmos as nossas forças para um ajudar o outro. Louvado seja Deus. A segunda parte da restauração, pregador, qual é? Aleluia! Foi após alguns anos depois. Havia o templo, mas faltava algo importante. Faltava a palavra. A palavra. Jerusalém, para ser restaurada, precisava um lugar de adoração. Agora, através de Esdras. Esdras era o chamado escriba versado. Ele traduzia a Torá para aquele povo. Através de Esdras, ele volta para Jerusalém com mais outras pessoas. Agora, para implantar a lei de Deus naquela geração que estava restaurando Jerusalém. Louvado seja Deus. Então Esdras volta para implantar, para pregar a palavra de Deus àquela geração. Não adianta ter templo sem palavra de Deus. É Jesus, aleluia. Oh glória! Para haver restauração, tem que ter o templo, mas tem que ver palavra. Glória a Deus. A igreja precisa estar edificada na palavra. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Olha que a Bíblia nos diz em Josué 1:8: não aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite. Esdras 7:10. E Esdras colocou seu coração em buscar a lei, em cumprir a lei e ensinar a lei para o povo. Diz a Bíblia em Salmos 1: bem-aventurado é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem segue o caminho dos pecadores, nem anda na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 39:3. Enquanto eu meditar
Salmos 45:1. O meu coração ferve com palavras boas. Diz a Bíblia, no Salmo 119, bem-aventurado o que trilha no caminho reto e anda na lei do Senhor. 119:9. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a palavra. 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. 119:101. Desvia o meu pé no caminho mau, para observar a tua palavra. 119:103. A tua palavra é mais doce do que o mel, a minha boca. Diz a Bíblia, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, versículo 107. Vivifica-me segundo a tua palavra. 119, 140. A sua palavra toda pura, por isso o servo a ama. Provérbios 12:25. A solidão do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Oséias 6:3. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Oséias 6:6. Misericórdia eu quero, não sacrifício. Conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Agora segure na cadeira aí. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído. Ei, o meu povo foi destruído porque faltou palavra, faltou conhecimento de Deus. Diz a Bíblia, Mateus 4:4. Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Colossenses 3:16. Habita em vós a palavra de Deus abundantemente. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lucas 24:32. Porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e abria a Escritura. Diz a Bíblia, João 5:39. Examinai as Escrituras, porque cuidai ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Diz a Bíblia, 1 João 2:14. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Quem pode glorificar a Deus esta noite pela sua palavra? Segundo passo para a restauração é voltarmos à palavra de Deus. A sã palavra, a sã doutrina, que é a verdade absoluta. Glória a Deus. Infelizmente, tem muitas igrejas falidas porque não há mais a doutrina, a pregação verdadeira da palavra de Deus. Hoje inventam tanta coisa, pastor Júlio. Hoje inventam, o evangelho é único e suficiente. A palavra de Deus é única e suficiente. Não precisa mais de nada. Aleluia. E precisamos estar firme. Temos alicerce na palavra. Aí eu conto outra história aqui, já estou terminando. Uma certa vez, pegou fogo em uma grande floresta, e o fogo vinha queimando tudo, o fogo vinha acabando com tudo. Os animais fugiram, os pássaros voavam, e então o fogo chegou em uma árvore e perguntou para a árvore: dona árvore, você não vai fugir? Os animais fugiram. Até o leão, que é o rei da floresta, foi embora. A árvore respondeu: eu não posso fugir, porque estou plantada neste lugar. Mas tem uma coisa: hoje você queima minhas folhas, hoje você queima meus galhos,